Boa noite, amados amigos, amados irmãos. Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Hoje estou aqui para trazer mais uma palavra, ministrar mais uma palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para nos auxiliar a crescermos espiritualmente. Irmãos, assim como vocês, eu também todos os dias preciso buscar a Deus para me fortalecer e crescer espiritualmente, porque sem a presença do nosso Senhor jamais conseguiremos crescer no campo espiritual. Nós podemos até fazer algumas coisas, mas sem a presença de Deus jamais conseguiremos fazer a diferença da nossa vida, para que os outros possam enxergar o agir de Deus através do nosso viver. Irmãos, a palavra de hoje encontra-se no livro de Gálatas, capítulo 5. Vou começar lá no capítulo 5, no versículo 16 e 17, e depois nós iremos para o capítulo 6. A palavra de hoje, Paulo nos traz um grande ensinamento, né? Ele nos ensina sobre a luta que existe diariamente entre a carne e o espírito. Irmãos, no versículo 16 do capítulo 5, Paulo nos diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, não cumprirá o desejo, a vontade da carne, a vontade humana. No 17 ele fala assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, se vocês pararem para analisar, a escritura ela é bem clara. Basta vocês se dedicar por alguns instantes a lê-la, e você verá o quanto Jesus irá revelar, Deus irá revelar a vocês através da palavra dele. Eu digo isso, irmãos, porque olhando nesse versículo 16 e 17, a gente nota que nos dias de hoje isso é bem verdade. Irmãos, quantas vezes, para irmos passear em qualquer lugar, tudo se torna um prazer enorme na nossa vida, porém quando nós temos que buscar a presença do Senhor, irmos à igreja, irmos ao templo sagrado, buscar a presença do Senhor, muitas das vezes nós nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados. Às vezes, para ir às festas, a cinemas, ao shopping, nós passamos horas e horas sem darmos conta do tempo que passa. Porém, quando estamos dentro de uma igreja, ouvindo um culto, assistindo uma missa, sei lá qual a sua etnia, qual é o seu, vamos dizer assim, qual a religião você segue. Mas muitas das vezes nós nos pegamos olhando para o relógio e nos perguntando: será que vai demorar? Será que vai acabar logo? Será que eu vou poder ir embora? Porém, para as coisas do mundo, nós nos desligamos do tempo, esquecemos. Irmãos, para ler a Bíblia, muitas das vezes nós sentimos sono, mas perdemos noites e noites de sonos assistindo a uma série, a um filme, a um programa de televisão. Muitas das vezes recebemos vídeos e piadas ou vídeos engraçados, automaticamente nós já compartilhamos com outras pessoas, para que todas possam rir daquilo que nós achamos graça. Porém, quando se trata das coisas de Deus, nós nos perguntamos muitas das vezes: será que eu envio? Será que a pessoa que está recebendo irá gostar? Será que a pessoa irá visualizar, pelo menos, ler aquilo que nós mandamos? E às vezes, muitas das vezes, nós não enviamos as coisas de Deus. Irmãos, nós devemos nos apegar às coisas de Deus. Lá no capítulo 6, do versículo 6 em diante, diz assim, no versículo 6:
e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruem. Paulo está dizendo aqui que aqueles que estão aprendendo o Evangelho de Jesus, o Evangelho da água e do Espírito, nós devemos dividir com os outros aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que agrada a Deus, ela não pode morrer dentro de mim. Os ensinamentos que Deus tem passado a mim, eu não posso permitir que eu morra sem compartilhá-lo. Eu não posso permitir que amanhã ou depois eu venha a falecer sem ter compartilhado o que Deus pediu para mim compartilhar. Eu preciso passar o que tem de bom, porque de ruim o mundo está cheio de coisas. Existem muitas coisas ruins no mundo. Nós não precisamos de mais coisas ruins, nós precisamos de coisas boas, nós precisamos de Deus na nossa vida. No versículo 7, Paulo fala o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Irmãos, a palavra de Deus é clara, tá? Deus não se engana, Deus não se deixa enganar, Deus não permite que nós zombemos dele. Deus não permite que nada que nós façamos tire o amor que ele sente por nós. Porém, não adianta nós tentarmos fazer barganha, tentar negociar com Deus. Ou nós agimos certo, ou nós agiremos errado. Tá? Com Deus é sim, sim, não, não. E acabou. Irmão, se você está plantando coisas ruins, não queira colher coisas boas. Lá no 8, Paulo continua nos dizendo sobre a semeadura. No versículo 8 ele fala assim, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, o pecado, a morte. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara. Se nós ceifarmos aquilo que a nossa carne, a vontade humana deseja, nós iremos com certeza pagar um alto preço pela semeadura que nós estamos tendo nesse momento. Lá no capítulo 6 de Romanos, Paulo deixa bem claro isso. No versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no versículo 23 do capítulo 6, ele fala que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, irmãos, por diversas vezes a palavra do Senhor nos diz que se nós andarmos no pecado, o que nós iremos colher, nada mais, nada menos, é a condenação, é a morte. Porque Deus não se deixa enganar, irmãos. Não pense vocês que Deus, você fazendo tudo errado e falar assim, lá no final eu me arrependo e Deus irá me perdoar. Ele pode até te perdoar, irmãos, se você realmente se arrepender do que você está fazendo. Porém, se você nós achamos que nós podemos fazer tudo o que nos der na telha, como diz o povo hoje, tudo o que der na telha, tudo aquilo que nós sentimos vontade, e depois falarmos, Deus, me perdoa, simplesmente por falar, irmãos, o destino vai ser o mesmo. O salário do pecado, ela é a morte. Deus não vai se deixar enganar. Deus não irá barganhar a sua salvação com você. Ou você ouve as palavras do Senhor e obedece, ou pague o preço. Irmãos, não queira viver no sofrimento. Talvez as lutas que nós estamos passando no dia de hoje seja reflexo do que nós plantamos lá atrás.
Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, mas reflita sobre elas. Busque lá atrás no seu passado quais foram as atitudes que trouxeram essas consequências. E aprenda com elas, irmãos, para que você não venha a sofrer novamente. Porque tudo aquilo que nós não aprendemos tende a se repetir na nossa vida para que nós entendamos e aprendemos a lição. Se nós não aprendermos, as lutas continuarão surgindo. Elas continuarão voltando para te forçar a refletir sobre isso. Lá no 9, irmãos, Paulo fala assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então assim, se nós não tivermos perdido as esperanças, não tivermos desanimado, perdido a nossa fé, não tivermos abandonado os caminhos do Senhor, nós iremos colher todo o bem que nós fizermos. Não importa para quem tenha sido o bem. A Bíblia diz que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Irmãos, nós temos que ser claros e objetivos quando as coisas precisam ser ditas sobre Deus. Deus, ele é fiel. Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele tem prometido nas nossas vidas. Porém, se nós desobedecermos, se nós andarmos fora dos caminhos do Senhor, não tem como eu querer colher frutos bons se eu estou plantando uma semente ruim. Irmãos, no versículo 10, para finalizar, Paulo fala assim, ó: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos nossos familiares na fé, seja eles os nossos familiares carnais, seja os irmãos da igreja, seja os irmãos que compartilham da mesma fé que você, seja aqueles que se reúnem dentro de suas casas ou em outros lugares para falar de Deus. Estes são os domésticos da fé, irmãos. São os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então nós temos sempre que fazer o bem para todos, mas principalmente para aqueles que estão buscando a presença do Senhor porque estão longe dele. Irmãos, Jesus, durante a passagem dele aqui, ele falou isso, que os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. E Deus é o médico dos médicos, irmãos. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Ele disse ao fraco: diga ao forte que eu sou, diga ao fraco que eu sou forte. Ele usou de parábolas para contar as coisas para que as pessoas pudessem refletir, para que as pessoas pudessem buscar entender os seus planos. Mas muitos, eu estou lembrando de uma passagem que o meu pastor pregou ontem, no culto de ontem, onde ele falava sobre Tomé, e não só sobre a incredulidade de Tomé quando Cristo ressuscitou, mas a questão de o local onde nós estamos. Muitas das vezes Deus quer que nós estejamos num ambiente para que Ele possa nos abençoar, mas a cabeça dura do ser humano o faz estar em outro. Então todos aqueles que estão naquele ambiente são abençoados, porém você não recebe a bênção. E aí você se pergunta: mas por que eu não me recebi essa bênção? Talvez porque você estava no lugar errado, na hora errada. Talvez porque você deixou de fazer o bem para o seu irmão, para o seu próximo. Irmãos, lembre-se da história do bom samaritano, onde o homem estava caído porque tinha sido assaltado e espancado e jogado no chão, onde passaram diversas pessoas, inclusive sacerdotes, inclusive um sacerdote que deveria ter compaixão pelo próximo, ter amor ao próximo, mas estava tão perdido nos seus pensamentos, nas suas tarefas, que ignorou o sofrimento do pobre homem. E um rapaz que vinha de Samaria, um samaritano, passando, vendo o estado do homem,
parou e socorreu. Ainda colocou em uma estalagem e disse ao proprietário que pagaria por tudo que precisasse e pediu para que ele cuidasse daquele homem. Irmãos, o que você tem feito para que Deus enxergue você? O que você tem feito para chamar a atenção de Deus para você? Você tem feito bem para os seus irmãos, para os seus vizinhos? Irmãos, quando eu digo, são irmãos em Cristo Jesus. Não precisa ser seu irmão de sangue para você fazer o bem. Nós devemos entender que muitas das vezes Deus está nos chamando para fazer coisas tão maravilhosas, que todos aqueles que estão ao nosso redor serão abençoados, conseguirão alcançar a graça do Senhor. Porém, nós muitas das vezes olhamos para o lado errado, mas queremos que Deus envie as tuas bênçãos. Irmãos, muitas das vezes se torna cansativo o sermão de Deus, às vezes o puxão de orelha. Mas onde está a sua fé? Como está a sua fé? O que você está fazendo para que ela se fortaleça e cresça a cada dia? Será que você está se empenhando? Será que você está se dedicando ao Senhor? Irmãos, lutas, elas vêm todos os dias, a todos os instantes. Porém, depende de nós vencermos ela. Porque Deus nos dá as ferramentas para suportarmos e superarmos todos os desafios que surgem. Porém, muitas das vezes nós olhamos para a luta, olhamos para o gigante que está na nossa frente e falamos que ele é maior do que o nosso Deus. Muitas das vezes o desespero se torna maior do que Deus na nossa vida. Nós muitas das vezes não encontramos saídas para as situações que nós estamos enfrentando. E ao invés de clamarmos a Deus, pedirmos a Ele que nos mostre a solução, nós nos desesperamos, entramos em profundo desespero, sem encontrar a luz no final do túnel. Porém, Deus está ali a todo momento falando: filho, confia, entrega os teus caminhos a mim, confia e o mais eu farei em sua vida. Creia e acredite, eu estou do seu lado. Mas nossos ouvidos estão muitas vezes tampados. Muitas das vezes eles estão subjugados pelo temor das coisas do mundo em vez de ter temor a Deus. Eu espero que essa palavra de hoje venha trazer um pouco de, além do puxão de orelha, uma certa reflexão sobre a sua vida, sobre tudo o que você está passando no dia de hoje. Irmãos, fecha seus olhos por uns instantes, coloca a mão no seu coração, liga o seu pensamento com Deus. Enquanto eu faço uma oração, permita que Deus converse contigo. Ouça a voz de Deus falando com você no seu secreto. Se você está em algum lugar que você não pode fechar os olhos, não pode tirar as suas mãos e colocá-la no coração, da forma como você tiver, ligue o seu pensamento com Deus. Conversa com Ele nesse momento e peça para Ele te mostrar a solução para os problemas que está afligindo você e a sua família. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, eis, meu Pai, que a Tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai, e que ela possa alcançar, meu Deus, o íntimo, meu Pai, de cada um dos que estão ouvindo-a. Pai, eu peço a Ti, Senhor, mostra, meu Deus, para cada um, meu Pai, a solução dos problemas que estão tomando conta, meu Pai, dos pensamentos. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, se achegar ao coração, meu Pai, e confortar, mostrando que o Senhor está com eles, meu Pai, e eles é quem não estavam enxergando a Sua presença. Pai, que nesse momento todos os tampões que estão, meu Pai, no ouvido dos Seus filhos, sejam retirados em nome de Jesus. Pai, que eles possam também, meu Pai, derrubar todas as vendas que impedem que eles enxerguem as Tuas graças, meu Pai. Que eles enxerguem, meu Pai, o agir do Espírito Santo sobre as suas vidas. Meu Pai, que eles possam nesse momento
sentir o tocar, meu Pai, das tuas mãos sobre as suas vidas, e que a solução para tudo aquilo que está afligindo, meu Pai, que está incomodando os teus filhos, venham surgir, meu Pai, nesta noite. Que em nome do Senhor Jesus, a prosperidade venha fazer parte da vida dos teus filhos, Pai. Mas a prosperidade, meu Pai, que é o seu dom, não somente, meu Pai, a prosperidade financeira, que muitas vezes as pessoas confundem riquezas e a prosperidade, Pai. Porém, a prosperidade, meu Pai, é um pouco de tudo que nos faz, meu Pai, viver bem nesta terra, meu Pai, e que as tuas palavras, meu Pai, que nós iremos comer o melhor desta terra de acordo, meu Pai, com o nosso trabalho, com o suor do nosso corpo, venha se cumprir na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Eu demorei um pouco para conseguir preparar todas as coisas para estar fazendo a live hoje, porém a presença do Senhor nos mostra o caminho certo, e eis que a palavra dele foi ministrada para todos hoje. Compartilhem esse vídeo com todos os seus contatos. Se inscrevam no canal, deixem um like sobre o vídeo aí para o YouTube saber que vocês estão gostando e continuarem enviando notificações sobre as publicações que eu estou fazendo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus abençoe, fiquem firmes na fé. Irmãos, lutem, defendam a sua fé até o fim, pois tempos difíceis estão à nossa porta. Mas não desistam, não desanimem. Deus é conosco e Deus tem planos maiores sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande beijo desse obreiro que ama vocês. Jesus te ama, Deus é contigo. Um grande abraço, fiquem com Deus.